Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Sou a professora Fátima e estaremos juntos em mais uma aula, né? E a gente vai continuar com os tipos de reprodução. Dessa vez nós vamos estudar sobre a reprodução em animais, certo? Então, já sabemos que a reprodução animal ela é sexuada. Lembram? Precisa do gameta masculino e feminino, do tipo bissexuada, isto é, quando dois progenitores de sexo diferente, macho e fêmea, certo? Que aí vai formar o ovo, ou chamado de zigoto, tá certo? Então, praticamente todos os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e muitos invertebrados, como anelídeos, artrópodes, moluscos e etc., possuem os sexos em animais separados. Por isso, são chamados de dioicos. O que é dioico? Di significa dois, né? Então, cada um possui o seu sexo, tá certo? Animais que possuem no mesmo indivíduo órgão masculino e feminino são chamados de hermafroditas. O que são esses hermafroditas? São animais que tanto possuem o órgão reprodutor masculino quanto o feminino. E quais são os exemplos, gente? Alguns animais têm essa estratégia reprodutiva, como as tênias, platelmintos, que causam a teníase, e a cisticicose, que são as minhocas, anelídeos, a maioria dos caramujos e caracóis, que são os moluscos, e alguns peixes, como a garoupa e o mussum. Então, esses tipos de animais, eles são hermafroditas. Então, nesse caso aqui de reprodução, ela é muito mais ampla, né? Porque um único pode se autorreproduzir. Na reprodução dos moluscos hermafroditas, como os caracóis, a cópula é recíproca, ou seja, dois animais sexualmente maduros se reproduzem e cada um introduzem seu pênis na abertura genital do parceiro. Dessa forma, os espermatozoides de um são introduzidos no outro e vice-versa, ou seja, dois animais que são hermafroditas, ele vai ter a cópula, certo? Ou seja, é o ato sexual deles e aí os dois sairão grávidos, certo? Então isso é chamado também de fecundação cruzada, porque os dois sairão fecundados, então os dois estarão grávidos, tá certo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vocês vão me perguntar no WhatsApp. Aqui está um exemplo, nessa figura A. Aqui está. Então, tanto esse vai sair grávido, quanto esse, porque eles são hermafroditas, tá certo? E aí, a reprodução vai ser muito maior, ok? No caso das minhocas, mesma coisa, Esse daqui é a cópula, né? Ou seja, está acontecendo o ato sexual deles. Então, tanto um quanto o outro sairão fecundados, certo? Então, casulo, né, que é o local onde vai ficar armazenado os óvulos. Então, vai ter essa liberação, a união dos óvulos e espermatozoide e a liberação deste casulo. Então, aqui vai ser passar o período até estar maduro o suficiente para ele ser expelido, certo? O que define o sexo do animal é o tamanho e a mobilidade dos gametas que produzem. Então, dependendo do tamanho e a mobilidade, é o que vai determinar se é macho ou fêmea. No caso, os machos produzem gametas conhecidos como espermatozoides, que são pequenos, numerosos e se movimentam ativamente com um flagelo. Já as fêmeas, o que elas produzem?
Elas produzem gametas conhecidos por óvulos, com pouca mobilidade e que são muito maiores que os espermatozoides. O tamanho se deve à quantidade de reserva energética, que é o vitelo, armazenada em seu interior e que irá suprir o desenvolvimento inicial do embrião. Então, os machos produzem espermatozoide e as fêmeas o óvulo, ok? Na maioria dos animais é possível identificar diferenças bem visíveis, que é chamado de dimorfismo sexual. Eu consigo identificar, por exemplo, que as características do menino e da menina, certo? Macho e fêmea. Então, quando eu consigo diferenciar bem, então é chamado de dimorfismo sexual, certo? Em algumas espécies, os machos são maiores, como em muitos mamíferos, enquanto em outros as fêmeas têm maior porte, como ocorre em espécies de nematelmintos. Nematelmintos, gente, para quem não sabe, são esses vermes aqui, né, que é Ascaris lubricoides, a nossa conhecida lombriga, certo? Então, no caso da Ascaris lubricoides, no caso a fêmea, ela é maior que o homem, do que o macho, né? A fêmea é maior que o macho. E aí, isso a gente consegue, se a gente consegue identificar, então podemos chamar de dimorfismo sexual, ok? Olha só, outro exemplo aqui são os pássaros. Se eu consigo identificar que esse daqui é maior, no caso da fêmea, e esse menor, mesma espécie, então, dimorfismo, consigo identificar macho e fêmea, certo? No entanto, identificamos que os sexos são diferentes ao analisarmos os órgãos que produzem os seus gametas, que são chamados de gônadas. No caso dos machos, a gônada produtora de gametas é o testículo. No caso das fêmeas, é o ovário. Então, no testículo é produzido o espermatozoide. No ovário é produzido os óvulos. Então, vamos aqui para vocês identificarem. Aqui é o ovário, certo? É onde os óvulos são armazenados. Ele vai ser armazenado e quando estiver maduro sexualmente, né? Porque as meninas já nascem com os óvulos, a quantidade de óvulos que ela vai utilizar ao longo da sua vida. E elas vão amadurecendo, quando é que elas começam a liberar? A partir da primeira menstruação, tá certo? Então, depois desse período, aí ela começa a liberar mensalmente esses óvulos. E aqui são os testículos, então aqui vai ser produzido o espermatozoide, tá certo? Vamos aqui. Então, tanto o aparelho, só que nesse caso aqui, né, o aparelho feminino de uma ave, e aqui também de uma ave, certo? É um pouco diferente da nossa, né, seres humanos. Vamos ver e entender o que é partenogênese. Em alguns animais é possível ocorrer o nascimento de um novo ser apenas com o desenvolvimento do óvulo, sem que haja fecundação do espermatozoide. Essa forma de reprodução é chamada de partenogênese. Vamos aqui, os exemplos das abelhas. As abelhas, elas têm esse processo reprodutivo, tanto a forma convencional quanto a partenogênese. Então, a abelha rainha, tá certo? Ela produziu o óvulo. Zangão, que é o macho reprodutor, ele produz o seu espermatozoide e aconteceu a fecundação. Então, a abelha rainha liberou 2 óvulos, certo? Um desses óvulos foi fecundado. Fecundou, formou o zigoto, deu origem a operária ou outra abelha rainha, tá certo? Então, esse óvulo fecundado da rainha deu origem a rainha ou operária, certo?
Já aquele óvulo que não foi fecundado, ela vai sofrer uma partenogênese, ou seja, vai dar origem a um novo indivíduo, exclusivamente o zangão. Então, o zangão, né, que é esse daqui, ele vai ser proveniente de uma partenogênese, diferente da operária e da rainha, que elas houve uma fecundação convencional, tá certo? O que ocorre também em certos lagartos, em que a fêmea produz clones de si mesmo, certo? Então, alguns lagartos, a rainha, as abelhas, né, no caso, elas passam por esse processo de partenogênese, ok? Gente, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. A atividade vai ser colocada no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida podem perguntar, tá certo? Mas assistam o vídeo para tirar as suas dúvidas, ok? Boa aula, bom estudo a todos.